Olá, pessoal. Vamos realizar hoje a última aula dessa apostila número 2, exercícios gerais sobre calorimetria. Apostila 2, aula número 30, exercícios gerais, página 138, 138. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Um estudante faz uma experiência em laboratório e acompanha a resistência mecânica de uma peça de vidro de calor específico, 0,12 caloria grama grau Celsius, durante seu resfriamento. Para tanto, leva o vidro aquecido a uma caixa de isopor para que o resfriamento aconteça de forma lenta, traçando o gráfico da temperatura em função do módulo do calor perdido pelo vidro, conforme a figura a seguir. Analisando o gráfico, determine a capacidade térmica do vidro. Então, primeiramente, o que significa capacidade térmica? É o tanto de energia que é necessária para variar a temperatura do corpo em 1 grau Celsius. Qual é a forma que nós utilizamos? Capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. Então, nós vamos analisar o gráfico agora. Inicialmente, essa peça acompanha a resistência mecânica de uma peça. Essa peça de vidro. Então, essa peça de vidro inicialmente está a 80 graus Celsius. Não perdeu nada de energia, tudo bem? Conforme o tempo passa, essa temperatura vai diminuindo, então significa que está perdendo energia, e essa energia é a quantidade de calor. Então, quando chegar aqui, ó, em meu gráfico na horizontal, vai me trazendo a quantidade de energia que essa peça está perdendo. Então, no final do processo, quando a temperatura dessa peça de vidro atingiu 0 graus Celsius, ela perdeu 960 calorias. Então, nós vamos substituir no lugar do C, quantas calorias essa peça perdeu? 960. Qual foi a variação de temperatura aqui? Nós vamos utilizar só o módulo, tá? Não existe capacidade térmica negativa. Então, saiu de 80, foi para 0, teve uma variação de 80. Então, a capacidade térmica é o nosso 960 dividido por 80. 80 menos 0. 900, corta um 0 em cima com um 0 embaixo. 96 dividido por 8 vai dar 12 calorias por grau Celsius. Item A resolvido. Vamos para o item B, a massa do vidro. Qual a outra maneira de calcular a capacidade térmica? Então, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico dessa substância, que é a nossa peça de vidro. A capacidade térmica nós já descobrimos no item anterior. A massa foi dado, o calor específico foi dado no enunciado, então ficou 12 capacidade térmica é igual a massa, o que eu quero descobrir, e o calor específico 0,12. Passa esse 0,12 dividindo, 12 dividido por 0,12 vai dar 100 gramas, tá bom? Esse 0,12, a unidade dele é caloria, grama, grau Celsius. Então, eu sei que a minha massa vai dar em grama devido à unidade medida aqui do calor específico. Vamos para o item C, o calor necessário para aquecê-lo, então vamos aquecer essa peça de vidro de 20 até 80 graus Celsius. Então, está variando a temperatura, estamos utilizando a quantidade de calor sensível, então vamos lá colocar nossa formulinha. Quantidade de calor sensível é MC delta θ, só que MC é igual a C, por isso que eu substituí aqui, ó. No lugar do MC, eu coloquei o C de capacidade térmica. O que é o que eu quero descobrir? O C, eu já sei o que é 12, variação de temperatura sai de 20 para 80, variou de 60. Então, ficou 80 menos 20 vai dar 60, 60 vezes 12 vai dar 720 calorias. Exercício 1, resolvido. Vamos para o exercício 3. A curva a seguir mostra o aquecimento de uma substância inicialmente sólida, a potência de 15 calorias por minuto, sendo a massa da substância igual a 10 gramas. Determine o calor específico da substância. Então, o que a gente precisa? O calor específico. Então, eu vou analisar o gráfico neste intervalo aqui. Ó. Neste intervalo, eu tenho variação de temperatura. Então, atua o calor sensível, tudo bem? E no calor sensível, eu sei que tem a formulinha. Calor sensível é MC delta θ.
Eu também sei a variação de temperatura que ocorreu nesse intervalo, só que aqui agora esse gráfico ele não me traz quantidade de calor que ele está perdendo, mas sim um valor de tempo, porque lá no enunciado ele falou de potência. Essa substância está sendo aquecida por algo que fornece energia com a potência de 15 calorias por minuto. Lembrando que potência é igual a energia dividida pelo tempo, então a nossa energia é a quantidade de calor sensível. Como que eu calculo essa quantidade de calor sensível? M, C, delta teta. Então, potência é energia dividido pelo tempo. A potência nós já temos 15. O tempo eu também tenho, que é 5. A massa é 10 gramas. Sobrou só o calor específico, que é C. CS aqui. Então, o que nós vamos fazer? 10 dividido por 5 é 2. 80 menos 20 vai dar 60. Pego esse 2, passo dividindo. Pego esse 60, passo dividindo. Então, ficou 15 dividido por 2 é 60. Vou simplificar em cima e embaixo por 15. 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes o 2, 8. Então, ficou 1 dividido por 8 é o nosso calor sensível. Nosso calor sensível é 0,125 caloria grama grau Celsius. Fizemos o item A. Vamos para o item B. O intervalo de tempo para a fusão completa, a partir de 80 graus Celsius. Então, o que acontece? A fusão dessa substância acontece na temperatura de 80. Então, quando eu vejo o meu gráfico, que eu tenho um patamar aqui, significa que está ocorrendo um processo de transição de fases, tá bom? Em nosso caso aqui, a fusão do sólido para o líquido. Então, se eu verifiquei que aqui está ocorrendo um processo de mudança de fase, então agora eu vou usar a quantidade de calor latente e não sensível e continuo aplicando a forma de potência. Potência e energia por tempo. Agora, a minha energia é a massa vezes o calor latente de fusão. Potência continua 15. O intervalo de tempo é o que ele quer que eu descubra. A massa, eu sei, a massa da substância continua a mesma, 10 gramas. Calor latente de fusão, 37,5. Substituímos. Manda o ΔT para lá, multiplicando. Traz o 15 para cá, dividindo. Aí você faz, simplifica por 15. Desculpa, simplifica por 5, em cima e embaixo, 10. Então, ficou 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3, 2 vezes 37,5, depois divide por 3 e vai dar 25 minutos. Então, 25 minutos é o tempo necessário para que essa substância receba energia e consiga mudar totalmente de fase, tá bom? Agora, se o exercício estivesse perguntando qual é o tempo que nós deveríamos colocar aqui, não seria 25, seria 5 mais 25, que daria 30 minutos. E encerramos a apostila 2, pessoal. Então, fiquem com Deus e até a próxima.